Então, basicamente, a gente tem um funil. O que que a gente entende de um funil? O funil, imagina aí você com um funil e derramando 2 litros de leite aqui em cima do funil. O que acontece embaixo? Ele vai descer pouca quantidade. Você derrama muito leite em cima e embaixo cai pouco. O funil é basicamente a mesma coisa. Quando você entende um funil, você passa a converter mais. Porque no funil ele vai te dar estatísticas de conversão. Quando você passa a fazer gestão por indicadores nesse sentido, você consegue identificar no seu passo de venda onde você está errando. No sentido de técnica de venda, de mix de produto, de oferta, de engajamento, de objeção do teu cliente. Qual é a objeção que o teu cliente está levantando que tu não está conseguindo fechar? Quando o cliente chega aqui para ti e ele fala que vai pensar um pouco mais, por que que aquilo ali está acontecendo? Então, essas estatísticas te permitem melhorar o teu processo, melhorar o teu negócio, fazer com que você converta um pouco mais e também, quiçá, aí, elevar o seu ticket médio, onde você antes vendia um produto ou um serviço e você passa a vender mais produtos, assim, digamos, né? Você aumenta a sua cesta, aumenta o carrinho do teu cliente e o consumo dele. E por que que eu falo assim? Como você faturar, dobrar o seu faturamento em 30 dias? É justamente por isso. Observando as empresas, observando as pessoas que chegam para conversar aqui com a gente, né? A gente tem um cantinho aqui onde a gente senta com muitas pessoas e conversa. A gente parou para perceber que a imensa maioria das pessoas não monitoram os dados do seu próprio negócio e não monitoram o seu fluxo de clientes. E aí a gente passou a observar também no nosso negócio isso. E lá atrás, bem no comecinho, a gente tinha uma taxa de conversão baixíssima. Eles giravam em torno de 20% de conversão, 10% de conversão. Ou seja, a cada 10 clientes que entravam, a gente vendia para um. Quando a gente começou a estudar e melhorar o nosso processo de vendas, essa taxa de conversão ela subiu de 10% e teve meses que a gente bateu 75%. Olha o resumo, que massa. A cada 10 clientes que entravam, praticamente 7 pessoas compravam. Então, se eu tenho essa estatística de conversão, ela me dá essa visão diferente. No outro dia, quando eu vi o resultado, eu só tinha um objetivo melhor, que era o quê? Maior. Era trazer mais clientes para dentro da minha loja. Porque eu sabia que se eu trouxesse mais clientes com a minha estatística de conversão, eu passaria a vender mais. Pensa comigo, se você vende um ticket médio de R$ 100 e você vende para uma pessoa, para você vender 1.000, você tem que ter em torno aí de 100 pessoas entrando. É isso mesmo? É, né? É. Então, assim, se você tem o mesmo ticket de pessoas, ou o mesmo ticket de produto, eu buguei aqui, ó. A minha cabeça está lá na frente, eu dei uma bugada. Confere aí, já, pra mim, se eu não falei besteira. Não, é 10 pessoas. É 10 pessoas, estatística da ação. Então, assim, se você tem, se você converte para um ticket médio de 100, converte um em 10 pessoas entrando, você precisa de 100 pessoas entrando para vender R$ 1.000. O que que acontece quando você muda essa estatística de conversão? A cada 10 pessoas que entram e eu vendo para 7, então se eu chamar 20 pessoas para entrar e visitar minha loja ou meu site ou qualquer coisa do tipo, em 20 pessoas eu vou vender 1.400. Então, basicamente, eu passei 40% a mais da minha meta antiga. Entendeu? E por isso que é importante você ter um processo de vendas, uma técnica ali que você consiga executar e que você consiga enxergar esses dados, tá? Então, basicamente, aí vou explicar para vocês como funciona esse funil. Como que é o funil? O funil, basicamente, são essas etapas de venda, onde a gente vai ter uma apresentação, uma conexão, um acordo, vamos falar sobre o produto para o cliente, vamos fazer um fechamento e aqui a gente inclui as vendas por adicionais. Só que, para cada etapa desse funil, a gente tem, digamos assim, os níveis de consciência do cliente ainda são baixos. E com isso, a temperatura, a conexão com ele, o relacionamento que você tem com ele, também são baixos. E à medida que, se você observar aqui no funil, à medida que as pessoas vão entrando,
que acontece? O nível de relacionamento vai aumentando e aí o cliente vai ficando mais aberto para você, certo? O que acontece? Na boca do funil que a gente tem aqui, a gente tem um cliente frio. O que o cliente frio ele é? Ele está ali te procurando ou por curiosidade, ou por novidade, ou por um evento que tu está fazendo, ou que tu está fazendo, sei lá, o cliente está passando ali na rua, ele viu o tua loja, está entrando, ou por um anúncio que tu está fazendo, ou pelo teu site que ele deu uma visitada, ele viu ali o teu anúncio e tal, visitou, ou pelo teu serviço que tu está prestando, está prometendo ali alguma coisa do tipo, uma solução ali mirabolante. Então o cara tá vendo ali o teu anúncio bonitão e ele viu, poxa, isso aqui é interessante, vou lá clicar, clicou, pá. Só porque ele não tem nenhuma relação contigo, né? E é justamente nesse passo inicial onde as pessoas erram bastante. E aí a gente vai para o segundo, a segunda temperatura de cliente, né? Que a gente tem um cliente morno, que é um cliente que ele já te conhece, ele já tem um relacionamento bacana contigo, então ele está aberto a propostas, ele já visualizou o teu algum tipo de produto que tem, já tocou, já objetou, já experimentou alguma coisa, já viu algum conteúdo teu, já viu algum serviço teu, já viu pessoas, né, vendo que já utilizaram o teu serviço, e aí ele executa alguma ação em relação a isso, né, com o cliente morno no sentido de ou entre em contato, ou deixa algum lead ali para ti, ou então já pergunta sobre algum produto que tu tem. Então é um cliente ali que ele já está indo mais atrás de ti, ele já está aberto um pouco mais a opiniões. Então esse é o cliente morno. E o cliente quente, ele está preparado para comprar. Então você ultrapassa a relação com ele e é nessa relação que você consegue romper com ele, né? Você consegue ter mais intimidade com o cliente. É justamente nesse ponto onde acontecem as vendas e onde você tem a possibilidade de aumentar o seu ticket, certo? Então a gente vai falar sobre cada um aqui. A gente tem a apresentação, né? Que é o primeiro contato visual, né? Que é o visual auditivo com o cliente. Nas vendas, basicamente, a gente consegue despertar os 5 sentidos. E se você conseguir executar isso de forma íntegra, de forma bem profissional, você consegue trazer boas perspectivas para o cliente. Naturalmente, da gente, do ser humano, a gente está atento aos nossos 5 sentidos, né? Audição, visão, tato, olfato, enfim, a gente está atento a tudo isso. Então a gente está enxergando, a gente está cheirando, a gente está tocando, a gente está ouvindo, a gente está provando. E se você conseguir quebrar o alerta de todos esses 5 sentidos, você vai quebrar uma objeção muito grande do seu cliente. Se ele chegar num ambiente que ele é aconchegante, se ele chegar num ambiente que ele é cheiroso, se ele chegar num ambiente onde tem uma audição bacana, tem um áudio legal, tem uma música tocando, onde ele chega, se ele chegar no lugar onde ele consegue ter acesso fácil aos produtos, onde ele consegue tocar, onde ele consegue ver à vontade, então só o fato de você ter isso, você consegue quebrar todas as objeções pré-estabelecidas no teu cliente. E em loja física é muito fácil fazer isso, né? Então você coloca uma iluminação legal, coloca uma exposição legal para ele ver bem legal, perfuma a loja inteira, você coloca um cafezinho, uma água para ele beber, para ele ter esse sentido despertado. E no digital, como que a gente faz isso? No digital, existem algumas vantagens e desvantagens. No caso, a gente não vai conseguir fazer o cliente provar alguma coisa, sentir alguma coisa. Mas o visual é muito forte. As pessoas, elas primeiro compram com os olhos. E aí depois ela vai consumindo o produto e vai adquirindo livros. Então, se tu vende produto digital, ou se tu vende um produto aí, presta um serviço na internet, alguma coisa do tipo, então você tem que trabalhar em quebrar essas primeiras objeções. Por isso que o site tem que estar muito bem feito. Se você conseguir despertar sentimento através de músicas, nos seus anúncios, pode ter certeza que você vai ter uma conversão bem melhor. Então, nesse primeiro contato que a gente tem a apresentação, o objetivo principal é quebrar o gelo. Por que eu falo quebrar o gelo? Imagina aí você.
hoje, sentado no seu sofá, e aí um teu amigo liga para ti. Você, Wilson, e aí, cara, tudo bom? Como é que tá por aí? Beleza. Agora são 9h20 da noite. Cara, é o seguinte, eu tô com um problema aqui e eu preciso de R$ 300 emprestado. Tu consegue me emprestar esse dinheiro? A imensa maioria das pessoas, elas sempre inventam alguma desculpa porque envolve dinheiro. Sempre inventam alguma desculpa e não emprestam dinheiro. Isso é normal, certo? Então eu sempre costumo, quando eu vou ensinar para as meninas sobre técnicas de vendas, eu sempre costumo falar para elas, falar assim, olha, quando tu conhece o cliente pela primeira vez, aplica a técnica do dinheiro. Chega para um desconhecido e fala assim, pô, me empresta R$ 300. A pessoa vai te emprestar? Ela vai te chamar de maluco. Nunca viu ela? Assim, pô, me empresta R$ 300, sai daqui. Então, assim, é justamente esse passo onde as pessoas erram bastante. Um cliente chega na loja e fala assim, pô, compra aqui meu produto. O cliente entra no teu site e fala assim, pô, compra aqui meu produto. Compra aqui o meu negócio. Compra aqui o meu serviço. Compra aqui o meu curso. Então, se a pessoa, se você já chega vendendo para ela de cara, sem ela te conhecer, é a mesma coisa que você está pedindo os R$ 300 emprestado, tá? Agora veja pelo outro lado. Imagina aí que você está nessa mesma situação e aí a tua mãe te liga. Ela fala assim, pô, me empresta R$ 300 aí. Aí você fala assim, tá, eu empresto, mas por quê? Então, até o relacionamento com a sua mãe, que você já tem conexões maiores, você ainda pergunta por que ela quer aqueles R$ 300. Então, a conexão em si, ela não é a única ponte necessária para você vender. Mesmo você tendo conexão, mesmo você tendo um certo nível de intimidade, você vai, mesmo assim, você vai sempre se perguntar por que ela quer aquele dinheiro. E dependendo do motivo, você vai emprestar ou não. Imagina aí, não sei como vocês reagiriam, mas ela te pedindo R$ 300 para comprar, sei lá, um brinco, alguma coisa do tipo, é diferente do que ela te pedir R$ 300 para alguma necessidade de urgência. Sei lá, alguma coisa do carro quebrou, ela está precisando de uma peça ali urgente, está sem dinheiro, e ela fala, pô, me presta esses R$ 300 para ajeitar meu carro, ajeitar essa peça aqui com essa necessidade urgente, e aí depois a gente resolve. Então, no primeiro caso, é mais fácil você não emprestar, já no segundo, por um motivo plausível, você empresta, tá? Então, nesse primeiro passo, é muito importante você quebrar o gelo com o cliente, né? Então, você vai cumprimentar todas as pessoas que estão ali com ele, né? Se apresentar primeiro também é muito importante, principalmente em técnicas onde utilizam o telefone, o WhatsApp, a venda online, no sentido de que o quê? O cliente entrou na loja, vou falar sobre loja física. O cliente entrou na loja, você fala, oi, tudo bem? Como é que você está? Se ele está acompanhado com algum cliente, com alguma criança, você cumprimenta a criança, certo? Porque assim, as pessoas, elas se sentem mais à vontade quando elas percebem que o seu lado afetivo, ele é bem acolhido. Então, quando você acolhe bem um filho de um cliente, ou alguma pessoa que está acompanhada com aquele cliente, quando você tem esse acolhimento bom, ela, com toda certeza, ela vai estar mais aberta para ti. E, principalmente, falar sobre o nome, né? Se apresentar, oi, tudo bem? Meu nome é Wilson, como vai? Tudo bem por aí? E, a partir daí, você já quebra aquele padrão das pessoas, né? Onde entram na loja e falam assim, oi, tudo bem, o que você está procurando? Ou então, no telefone, cliente, você está fazendo conexão com o cliente, fala assim, oi, tudo bem? Você vai ligar para ele e fala assim, olá, tudo bem, Jade? Entonação da voz é muito importante. Então, Jade, tudo bem? Aqui é o Wilson, da Ramelo. Tudo bom por aí? E aí você se apresenta primeiro, quebra esse gelo, pergunta sobre o nome dela, pergunta como é que foi o dia dela, como é que tá tudo, como é que tá as coisas, né? Você vai quebrar o gelo, você não vai falar sobre vendas. Imagina, você não está pedindo dinheiro emprestado para ela. Não é o momento de pedir esse dinheiro. Então é o momento de você conhecer ela, né? Então você demonstra interesse nela de forma imediata, né? Se você vê alguma característica muito importante no cliente, sei lá, chegou com uma bolsa que tem um lacinho na bolsa. Se você achou aquele laço bonito, você elogia o laço, certo?
Se você não achou bonito e pelo menos te chamou a atenção, você fala também, mulher, esse teu laço me chamou a atenção. Eu nunca tinha visto. Então são coisas e insights onde você vai, com o passar do tempo, você vai observando e vai gerando esse senso, né, de quebra de gelo com o cliente. Mesmo no online, mesmo no telefone, ou você quebrando um gelo em um website, né, onde você consegue identificar ali no cliente alguma necessidade ou alguma coisa que ele se orgulha bastante, né? Um exemplo, fala, pô, Jade, como é que tá o teu negócio? Se eu estiver vendendo negócio, né? Como é que tá o teu negócio hoje? Vai bem? Como é que estão as coisas? Provavelmente a pessoa vai falar que tá bem. E você pergunta sobre ações que ele vem tomando. Olha, você está tomando algum tipo de ações para vender um pouco mais, para ter uma gestão melhor? Wilson, nesses últimos dias eu passei a observar mais meu negócio, passei a anotar algumas coisas, eu estou sentindo dificuldade nisso. Então você vai entrando na conversa. Aí você devolve, ó, foi que você anotou, foi que você fez diferente para o teu negócio ter um resultado diferente. Pô, eu notei que os meus clientes eles estão procurando mais isso, estão procurando mais esse tipo de produto. Eles estão sentindo uma necessidade muito grande para atender esse tipo de problema. Aí o que que você faz, obviamente? O teu cliente, ele falou, ele quebrou o gelo contigo, e ele falou de um problema que ele tinha e de uma solução que ele mesmo encontrou. Por que que tu não vai elogiar esse cara? Né? Por que que tu não vai falar com ele? Pô, parabéns, legal, muito interessante. Você já tinha feito isso? Não, a primeira vez. Show de bola, tá no caminho certo. Então você elogia, certo? Principalmente porque as pessoas, elas gostam mais de falar sobre elas mesmas do que ouvir outras pessoas falando, né? Experimenta aí conversar com uma pessoa, fala da tua vida. Chega a falar da tua vida. Se depender de ti, tu fala da tua vida inteira. O outro cara, a outra pessoa que está te ouvindo, com certeza, se ela não tiver muito interessada no assunto, ela vai achar um saco. Agora faz o contrário. Você cala, você escuta e deixa ela falar sobre as coisas dela, sobre a vida dela. Pode ter certeza que vai ser a mesma reação, né? Com o tempo tu vai achar chato e a pessoa lá tá lá desabafando contigo, vai achar com a mais linda do mundo. Então você fazendo o cliente falar, conversar, interagir de forma diferente, sem ser de forma agressiva, pedindo os R$ 100 emprestado, você vai quebrar o gelo aí de forma eficiente. Mais para frente a gente vai falar sobre técnicas bem específicas para quebrar o gelo, né, de cada passo aí, tá? E aí a gente tem o grande paradigma e o grande que da questão. Todo vendedor ele é mentiroso? Se você nunca tiver ouvido isso na vida, se você trabalha com vendas, você não é um vendedor que preste. Todo mundo já ouviu, todo mundo que trabalha com vendas já ouviu isso. Ah, todo vendedor é mentiroso. Mas por que que as pessoas acham isso? Porque a imensa maioria dos profissionais, eles trabalham de forma mediana, né? Não possuem técnicas de venda. Eles querem vender para bater meta, seja por pressão ou por necessidade, ou enfim, porque está precisando vender e a pessoa vai mentindo e vai jogando a mentira atrás da outra e vai conseguir vender até que chega um ponto que o cliente compra, né, de ti, ele acredita em ti, te vê como uma autoridade e, e aqui é uma faca de dois gumes. Se você acertar, beleza, o cara vai voltar e você vai ser muito feliz com isso, vai adquirir um novo cliente. Mas se você errar, meu amigo, já era, mano. Esse cliente ele vai se sentir enganado, ele vai se sentir muito triste. Aqui eu costumo dizer que se você errar nesse passo de venda, se você realmente mentir para o teu cliente, né, principalmente para quem trabalha com infoproduto, pior ainda, se você não é verdadeiro, se você não consegue entregar para ele verdade no que você fala, resultado, mostrando de forma bem clara tudo aquilo que você fala, na internet é pior. Cara, pro pessoal que chegar e desmerecer o teu trabalho, te xingar e você gerar problema com isso é muito fácil, principalmente quando você joga um comentário negativo, começa descendo um monte embaixo e aí você tá ferrado. Então, se você tem coragem de fazer isso, eu admiro pelo menos a tua coragem. Aqui, se você mente para o teu cliente,
Eu costumo comparar, quando eu vou ensinar as meninas sobre técnicas de venda, é como comida. Imagina aí você chegando no restaurante, vamos falar sobre preço, certo? Percepção de preço é muito interessante, como quando você entende isso também. Digamos que seria um preço aqui equivalente, tá? Nem um preço tão alto, nem um preço tão baixo, beleza? E você chegou nesse restaurante para consumir lá, sei lá, um almoço. Foi um almoço em família, foi uma experiência legal, né? Tá todo mundo... E aí você chega no restaurante e você come uma comida ruim. Você olha lá o cardápio, tá lá bonitão, arroz à grega, camarão grelhado, empanado, com banana, não sei o que, purê. E aí você recebe batata frita. Aí chega a comida. O arroz está frio, o camarão está cru, a batata está crua, não veio a farofa, nem veio a banana. Você teve que chamar o garçom, aí traz as coisas que estão faltando. Aí tu pediu um suco ou refrigerante para vir junto com a comida, não veio. Veio depois, aí você comeu, aí chegou as coisas depois. Então, a tua experiência foi muito ruim. E, com toda certeza, o que tu consumiu ali naquele momento foi ruim também. Então, para esse tipo de percepção, a comida que é ruim, ela se torna o quê? Cara. Então, você pagou caro para comer ruim. E o pior de tudo, o cliente que consumiu aqui, ele não vai ficar calado. Ele não fica calado. Num outro momento ou em uma oportunidade qualquer, se ele tiver a chance de falar mal do teu restaurante, ele vai falar. Se surgiu, ele vai falar. Se ele estiver comendo um arroz ou um camarão que fez lembrar ele daquela comida, ele fala, vai falar e vai lembrar e fala, poxa, cara, eu comi esse camarão, esse arroz no restaurante está muito ruim, cara, não vai lá. Isso acontece realmente. Do mesmo jeito, acontece quando você come uma comida boa. O preço está aqui, ó. Isso aqui já subiu, ferrou. O preço está aqui, você tem uma boa experiência, o arroz chega quentinho, o camarão está no ponto, a batata está crocante, e aí chega o suco ao mesmo tempo, chega as coisas ao mesmo tempo, e aí você consegue comer, todo mundo muito, muito feliz ali consumindo o almoço. O que é que acontece? A sua perspectiva e experiência foi o quê? Muito boa, elevou. Só porque o preço, em relação a tudo aquilo ali, eles tornam o quê? Barato. E aí você passa a dizer o quê? Poxa, vale a pena comer em tal restaurante. Porque a comida é boa, o atendimento é bom. Então tudo isso vai mudando, certo? Então se você mente para o teu cliente, cara, você é corajoso e eu admiro a tua coragem, certo? E aí é que está a segunda etapa, a etapa mais importante da venda, que é a conexão, certo? As pessoas, o ser humano, ele foi feito para se conectar com as pessoas, certo? Com o ser humano. O ser humano foi feito para se conectar com o ser humano. E se você não consegue despertar uma boa conexão com o teu cliente, ele jamais, dificilmente, não vou dizer nem jamais, mas dificilmente ele vai consumir o teu produto ou o teu serviço ali de forma bem voluntária, a não ser que ele necessite muito, certo? Então, o que que aqui onde a gente entra na grande dificuldade das pessoas, em uma coisa que eu escuto bastante. Vendas é para quem tem dom. Quando a gente fala sobre isso, né, onde a pessoa pensa que para vender você precisa ter um dom, a gente precisa enxergar algumas coisas que as pessoas realmente não veem, né? Seja por elas não terem treinamento, seja por elas nunca na vida terem ouvido falar sobre esse tipo de coisa, mas existe uma diferença muito grande. Se tu parar para pensar, a pessoa que naturalmente possui um dom de vendas, ele geralmente é uma pessoa que ela tem uma conexão mais fácil com o seu cliente. Ou seja, quando ele recepciona um cliente, quando ele recepciona um prospecto, ele tem mais facilidade de se conectar, de falar com aquele cliente, e por isso ele gera uma conexão de alguma maneira com o cliente. Então, a partir do momento em que o cliente conecta contigo, o que você propor mais à frente, ele vai estar aberto a ouvir. E quando ele ouvir, pode ser que ele compre ou não. Da mesma forma, é quando você
recebe um cliente e você é travado. Você é tímido, não consegue falar. Aí fica aquele negócio chato. O cliente vem, olha, vai olhando, observando. Imagina você numa linha de telefone conversando com o cliente, quando você não sabe desenvolver uma conversa, não sabe perguntar. O cliente vai chegar para ti, ei, qual o preço do teu serviço? Qual o preço aqui do teu serviço para você vir, sei lá, consertar aqui minha geladeira? Se você não desenvolver o trabalho de conexão, ele vai falar, você vai responder simplesmente, ó, é R$ 150 para consertar o gás da tua geladeira. O cliente vai falar o quê? Ah, tá bom, tudo bem. Se tiver encontrado um preço mais barato, ele vai para lá. Ou se ele não tiver encontrado nenhum, ele vai desenvolver um pouco. Mas o que acontece aqui? O cliente ele te pergunta e você só responde. A gente é cansado de ver isso nas lojas. A gente entra em lojas, a gente consome produtos de loja. E a gente vê, é uma imensa maioria dos clientes, eles entram e o vendedor tá lá olhando para ele, andando atrás, calado, né? Perseguindo o cliente, é muito ruim você perseguir. E aí, imagina aí você entrando numa loja e você tem ali o vendedor como um amigo para ti. Ele conversa contigo, desenvolve um trabalho bem legal. Bem diferente, né? Imagina isso no online, onde tu não entende, tu não se conecta com o cliente. Uma pessoa que nunca te viu na vida e você não consegue gerar uma conexão com ele. Quais são as chances dessa pessoa te comprar? Se ela não estiver desesperada para consumir alguma coisa e resolver um problema que ela tem gigantesco. Por isso, a gente encontra na internet muitas pessoas que mentem e muita gente revoltada na internet por conta de mentiras onde elas não resolvem o problema delas, certo? Então, na parte de conexão, o objetivo principal é a gente investigar, né, qual o produto e por que que aquela pessoa está buscando aquele tipo de produto. A gente vai solicitar, né, algum problema que a pessoa tenha de dificuldade, né? Vamos lá. Jade, tu já perdeu alguma oportunidade na tua vida de emprego por não falar inglês? Se ela tiver perdido a oportunidade, ela vai falar na hora. Agora, por que que você perdeu essa oportunidade de não falar inglês? Ah, porque eu sabia que tinha que falar inglês, mas eu acabei dando prioridade para outras coisas. Hoje, se você tivesse é, a oportunidade de aprender inglês naquela época, aprendesse hoje para melhorar o teu trabalho, você aprenderia? Com certeza. Então, essa conexão ela é bem necessária, entender a finalidade do interesse, né, do teu cliente. Então, a gente sempre vai buscar o estilo do cliente, né? Como que o cliente ele reage em relação a muitas coisas. É aqui onde você vai perguntar e deixar o cliente falar à vontade. Só que, se você perguntar errado, você vai se perder na venda. Então, você vai fazer perguntas estratégicas, onde as pessoas respondem e você vai identificando os erros e os problemas do teu nicho, certo? Então, se você tem um problema seríssimo de vendas, o que eu estou falando aqui para ti, se você tem um problema de vendas, não sabe como vender, como melhorar, você tem funcionário aí que não consegue entregar, seja por um erro seu, de que não treinou, ou tudo bem por isso, ou por você não ter acesso a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de estudo, ou por não ter recebido alguma instrução. Se você sofre com isso, que o faturamento não está legal, o que eu estiver falando aqui para ti, você vai me ouvir. Porque isso faz sentido para ti. Se eu te perguntasse, olha, se você hoje, com o faturamento que você tem, você consegue dar prosperidade para sua família? Se você falar assim, beleza. Você quer uma coisa melhor? Então vamos lá, deixa eu te ensinar. Agora, se você, pô, como é que tá o teu dia a dia aí? Tá difícil de vender? Tu não consegue converter, entra muito cliente, tu não consegue converter, entra muito cliente em contato no WhatsApp ou no site, alguma coisa, mas não consegue converter. O que está acontecendo? Então, se eu proporciono para ti isso, eu levanto essas perguntas e você se conecta comigo, o que eu falar para ti a partir de agora, você com certeza vai ouvir.
Por quê? Eu mexi na torre 2, certo? E isso é muito importante porque a gente traz uma conexão. Então, da mesma forma que você está aí com algum tipo de problema ou está desejando expandir o negócio, ter um faturamento a mais ou vender um pouco mais, seja lá o que for, se, se você está aí nessa situação, eu também já estive. Já passei por isso. Já ouvi muito não. Já ouvi cliente reclamando. Já peguei gente de todo tipo de jeito. Pessoas que tentam enganar a gente também. Já peguei muito cliente mal intencionado. E eu sempre tinha uma dorzinha, sempre tinha uma pulguinha. Eu falava assim, poxa, eu moro no interior, esse interior é muito pequeno, não tem tantas oportunidades. Eu chegava, conversava com alguns amigos, os meus amigos sempre reclamando, e falam, pô, o negócio não tá legal, não tá andando. Mas por que que não tá andando? Por que que tem tantas empresas? A gente assiste cases aí de sucesso, empresas que começaram lá no interiorzinho, conseguiram expandir, crescer. E por que que eles conseguiram e a gente não consegue? Por que que eu estou faturando pouco? Por que que eu estou vendendo pouco e meu concorrente está vendendo bem? O que está fazendo diferente para mim? O que que eu poderia fazer mais gerando mais renda, trazendo mais dinheiro para dentro? Poderia ter um negócio melhor, uma situação financeira melhor? Então, essa conexão que eu estou fazendo agora contigo, com você, é uma conexão que você tem que fazer com o teu cliente. E para isso, você conhecer ele de forma na íntegra mesmo, de forma bem específica. Se você conhece teu cliente bem legal, então ele vai te trazer bons resultados. Na etapa de conexão, né, você consegue utilizar gatilhos mentais de reciprocidade, semelhança, de história. Né? Vocês passaram por isso nesse exato momento. E o massa do gatilho mental da reciprocidade foi um insight que a gente teve aqui muito bom, certo? A reciprocidade, ela não precisa necessariamente ser gerada de uma coisa que tu dá de forma expressiva. Um exemplo, você dá. O cliente chegou. Vou citar o exemplo aqui da loja. O cliente chegou, ele comprou, sei lá, R$ 400 em compras. E eu me sinto na obrigação de dar para ele um chinelo a mais. Certo? A minha visão de reciprocidade antes era isso. Eu tinha que dar alguma coisa expressiva, de forma bem expressiva, para o cliente perceber essa razão de reciprocidade. E eu também me sentia na reciprocidade do cliente. Pô, ele está gastando R$ 500 ali comigo, 450. Eu tenho que contribuir com alguma coisa, tenho que agradar ele, tenho que agradecer, né? Só que a reciprocidade, gente, ela é uma coisa, quando você entra nesse gatilho, ela é uma coisa assim fenomenal, onde você consegue despertar de diversas formas, né? Um exemplo, o cliente está provando algum tipo de produto, ali ele está sentindo alguma dificuldade em calçar o sapato, o fato de você ajoelhar, se oferecer para ajudar a fechar o fecho da sandália, o cliente ele já se sente grato pelaquela atitude. Porque eu garanto, olha, eu já escutei isso muitas vezes, eu garanto que a imensa maioria dos vendedores não fazem isso. Das lojas não fazem isso. Certo? Se você está numa call, numa chamada com o cliente, você consegue dar uma dica para ele, bem rápida, de um problema que ele tem, ele vai se sentir grato. Ele vai gerar esse sentimento de gratidão. E a reciprocidade, se você consegue gerar isso, você está dando para ele, você gera um sentimento de gratidão no cliente, que o cliente vai te devolver isso de alguma forma. Seja ouvindo o que tu tem para dizer, seja escutando a tua oferta, seja comprando de ti, retribuindo um favor, né? Então, se você entrega um conteúdo massa e aí tu chega para o teu cliente e fala assim, olha, próxima aula eu vou falar sobre isso e isso. Eu espero que você esteja lá. Se você gostou do que tem aqui e eu conseguir te entregar muito valor para isso, na próxima aula, com certeza você vai comparecer. Seja pelo menos para dar um oi. Então, isso acontece muito. Esse gatilho mental, você não precisa dar alguma coisa expressiva, sabe? Dar alguma coisa física, alguma coisa que faça muito sentido. Existem favores onde você vai contribuindo ali de forma bem pequena, os insights ali que você vai ajudando, vai
entregando para o teu cliente, que ele vai se sentir, vai ser pego, né, pelo gatilho mental da reciprocidade. E esses gatilhos mentais aqui é muito importante também nas vendas, tá? O acordo é, ele é um passo muito legal, onde você consegue antecipar todas as objeções do teu cliente, certo? Então, o acordo, ele basicamente ele vai diminuir a quantidade de não que você vai receber, a possibilidade do não que você vai receber do teu cliente, do teu cliente, né? Um exemplo que eu coloquei aqui. Se eu conseguir encaixar um produto no teu orçamento, você estaria disposto a fechar? Imagina, a gente teve uma apresentação. Oi, eu sou o Wilson, tudo bem? Faço parte da. Vou citar o exemplo do inglês. Faço da empresa tal de inglês, né? Eu sou consultor de vendas, né? Estou entrando em contato, porque eu vi que você tinha uma necessidade em vendas e tudo mais. Gostaria de entender como é que está o teu inglês hoje? Como é que você fala inglês hoje? Está médio, está básico, está avançado? Qual a tua necessidade? O cliente vai falando, falando, vai falando, vai falando. Aí você vem e fala com ele, poxa, e o teu inglês hoje? Se tu pudesse, sei lá, viajar para algum país hoje e não falasse inglês, como é que você se sentiria? Pô, me sentiria mal. Por quê? Porque ia ter mais dificuldade, não ia conseguir falar com todo mundo, a minha experiência não ia ser legal. E no trabalho, se você pudesse ter uma oportunidade de falar um inglês e que essa oportunidade não só te gerasse um emprego novo, né, e você melhorar a sua condição financeira, mas que não só gerasse toda essa parte financeira, né, de emprego novo, mas que se você quisesse aprender algum conteúdo novo, você sabia que a imensa maioria dos conteúdos de grande valor na internet, elas estão postadas, escritas em inglês? Se você pudesse aprender mais de forma gratuita, para gerar mais valor para ti profissionalmente, para gerar mais ferramentas para você apresentar no teu trabalho novo ou no trabalho atual, como você se sentiria? E a pessoa vai desenvolvendo, certo? Vai falar, pô, isso é legal e tal, conseguiria ter acesso a conteúdos novos. Então, enfim, ela ia desenvolvendo. E aí, você já entendeu toda a necessidade do cliente. Se o cliente tem um problema de tempo, então você já sabe que é uma objeção mais na frente é tempo. Imagina, a pessoa que está lá profissional hoje e ela trabalha de manhã e tarde e à noite tem família. Para estudar inglês, com certeza ela fala, bom, meu problema hoje é tempo, eu não tenho tempo para estudar inglês. Eu quero estudar inglês, eu quero aprender a falar inglês, mas eu não tenho tempo para estudar inglês. O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou ter que sair do meu trabalho para estudar inglês? À noite eu tenho que ficar com a minha família, eu tenho que desenvolver outros trabalhos, entregar relatórios, alguma coisa do tipo. Então, se o teu produto ele não consegue resolver a questão do tempo, ele vai objetar para ti, então, com certeza tu vai receber um não. Então, o acordo, ele é basicamente uma injeção que tu aplica no teu cliente, depois da conexão, que tu entende todo o processo de conexão do cliente, e você consegue antecipar os nãos, os possíveis nãos que ela vai te falar. Um exemplo, te apresentei todo o produto de inglês, eu falo para ti assim, olha, se eu conseguir resolver o teu problema de tempo com apenas 30 minutos por dia, e você vai aprender a desenvolver um inglês avançado, fluente, que vai te ajudar no teu trabalho. Você estaria disposta a fechar comigo agora? Vamos fazer um combinado antes. Se eu conseguir resolver isso agora, você estaria disposta a fechar? Pô, se ela, se eu resolvo meu problema de tempo, não vai consumir o meu tempo, e o cara tá falando que eu vou falar inglês, se isso resolve, se eu tenho esse problema, se isso resolve, tudo bem, sim, vou fechar. Beleza. Agora, se eu conseguir fechar para ti um produto que encaixa no teu orçamento hoje, no sentido de que não vai consumir o teu orçamento, tu não vai se sentir apertado. Se eu conseguir encaixar um produto que caiba no teu bolso, você está disposto a fechar? Aí na cabeça do cliente está como? Pô, o cara vai resolver o meu tempo, vai me dar uma oportunidade, vou aprender a falar inglês, vou conseguir coisas novas. O cara está resolvendo o meu tempo e ainda vai resolver o meu financeiro? Não vai pesar no meu bolso?
tudo bem. Se não pesar no meu bolso, eu aceito. Certo? E aí, quando você faz isso, você meio que já antecipou os nãos dela, né? Então ela tá te dizendo sim várias vezes. Pô, se tu resolver tudo isso aqui para mim, é sim para ti, cara. Eu vou comprar de ti. Então você tá antecipando os nãos, tá quebrando ali de todas as formas as possíveis maneiras, né, dela te falar não, dela quebrar a tua, a tua venda. Uma coisa bem legal que a gente descobriu nessa etapa de acordo, pelo menos aqui na loja, certo? Olha como a estatística ela é extremamente importante e isso fez com que a gente convertesse mais aí sobre vendas, tá? Quando a gente passou a monitorar sobre vendas, a gente percebeu que toda vez que um cliente provava um produto, então ela tinha a chance de provar, vestir uma roupa, colocar o calçado no pé, 85% das pessoas que provavam o produto, essa é a estatística da minha loja, é real, vou mostrar para vocês. Não agora, porque eu lembrei disso agora, mas vamos no vídeo futuro eu vou mostrar. Mas 85% das pessoas que provavam o produto, elas compravam. Então, quando eu entendi isso, a gente passou a executar tarefas e etapas onde a gente conseguia colocar o cliente para provar. Porque se ele provasse, a minha chance de venda era de 85%. Então, o que foi que a gente fez? A gente passou a fazer o cliente provar, e isso a gente identificou na questão do acordo. Pensa comigo, tu tá entrando aqui na loja, aí tu tá procurando lá um calçado, né? E o calçado não faz sentido com o que tu procurava na tua cabeça, com o que tu tinha. Mas aí o vendedor olha para ti e fala assim, pô, legal, tu cria isso, tu quer ir pra festa, olha que salto legal, esse salto que vai valorizar tua perna e tal, tua panturrilha vai ficar bonita, se tu tiver um vestido assim, tu vai se destacar melhor. Esse salto aqui, inclusive, ele não machuca, ele vai te dar uma estabilidade melhor no teu pé. Então, se tu tiver algum problemazinho de hernia de disco ou alguma dor no joelho, como tu vai para uma festa, tu vai passar muito tempo em pé, pelo fato dele ter um saltinho de 3 a 5 centímetros, já é uma altura ortopédica, então ele consegue equilibrar o teu peso de pressão no pé. Aí a pessoa nunca ouviu isso na vida dela e tá ouvindo eu falar a primeira vez para ela. A primeira reação que ela tem, e isso é imediato aqui na loja, é uma reação de surpresa. Ela chega assim, poxa, tô atrás de um calçado, o cara tá me falando que eu vou ficar bonito, que combina com essas peças de roupa que eu já tenho no meu guarda-roupa, e que se eu usar ela por muito tempo, eu não vou sentir dor. Por que esse cara tá me falando isso? Sendo que eu vim atrás de um salto fino, dourado, com brilho e laço na frente. Isso acontece muito aqui na loja. Um produto nada a ver. O que esse cara tá falando aqui? Então, quando a gente faz isso, aí eu faço um acordo com ela. Assim, olha, vamos provar sem compromisso nenhum, porque daí você vai entender o que eu estou falando. E se isso resolver o teu problema, seria legal você pensar. Se você se você achar que não é interessante para você, tá bem, tudo bem, não tem problema. Pelo menos você aprendeu a escolher o seu quadrado. E aí eu te pergunto, quando o cliente sai daqui, que ele vai em outra loja, quando o vendedor, que a gente volta aqui, ó, estiver mentindo para ele, qual a reação que ele vai ter? Esse cara tá mentindo para mim. Esse cara não tá falando a verdade. Aí ele vai lá, o quê? Ei, deixa eu provar a tua sandália. Aí prova. E acaba comprando. Nem era o produto que ela estava procurando. E isso acontece aqui, ó. Eu tô para ficar careca, mas isso acontece muito aqui na loja, certo? Então, assim, vocês entenderem, antecipar a objeção do teu cliente é extremamente importante, certo? E a parte de produto, outra coisa muito legal aqui também no acordo é que você tem que ser sincero. Você faz um combinado, se resolver os problemas dela, você pergunta se a pessoa está disposta a fechar. E que se depois de tudo isso não fizer sentido nenhum para ela, você não faz sentido para você, tudo bem, você pode me dizer não, vamos ser objetivo.
para sim ou para não. Se você gostar, sim, vamos trabalhar, vamos fechar. Se você não gostar, é não, tudo bem, não vão ficar no talvez, depois eu ligo, depois eu vejo. Não, oportunidade única. Não é não, sim é sim. Se ela te falar não, tudo bem, problema do cliente, vai embora. Show de bola lá no final da etapa do funil. E se ela falar assim, beleza, você converteu e aí você é o cara. Na parte de produto, é extremamente importante você posicionar a característica do produto em relação à necessidade do teu cliente. E não é só sobre falar sobre característica do produto. Por exemplo, eu tenho esse sofá que ele é feito de fibra de bambu, sei lá. Cara, beleza, é fibra de bambu. Show. É uma característica, mas qual o benefício? Olha, a fibra de bambu, ela aguenta até 200 quilos. Desses 200 quilos, o teu sofá não vai rasgar. O teu sofá vai permanecer intacto por mais tempo e tem uma durabilidade maior, entendeu? Então, assim, você cita as características e cita o benefício. Olha, a característica do meu produto, vamos falar lá do inglês. Com o meu curso de inglês, tu vai aprender a falar inglês. Não só falar inglês, mas a gente tem inglês que necessita, inglês na prática, onde a pessoa realmente aprende a falar um inglês fluente, um inglês de conversação, não um inglês de gramática. E isso vai te ajudar em quê? Quando tu estiver numa viagem, quando você estiver numa negociação, as pessoas não vão falar contigo de maneira extremamente formal. Então, se você aprender o inglês da conversação, você vai ter essa facilidade de conversar com as pessoas. E vai ter mais conexão com as pessoas. Então, eu citei uma característica, que eu falo sobre um produto, eu falo sobre uma característica do meu produto e entrego sobre isso. Na etapa do produto, é muito importante você fazer com que o cliente visualize ela consumindo o teu produto. Então, se você promete para ela que se ela falar inglês ela vai ter uma viagem, uma experiência diferente no exterior, então faz ela imaginar. Pô, imagina aí você fazendo um curso de inglês, ou tendo um curso de inglês, falando um curso de inglês, viajando e conversando com as pessoas de forma fluente, aprendendo cultura, aprendendo como as pessoas conversam, ou que elas, as gírias, como elas falam lá. Pô, imagina aí você chegando hoje lá na tua casa e você chegando diferente, se vestindo bem, as pessoas olhando para ti, qual a sensação que seria? Imagina aí você recebendo hoje elogios pela blusa que tu escolheu, pela roupa que tu escolheu, elogios pelo cabelo que você está usando. Imagina aí você recebendo elogios pelo carro que tu conquistou, certo? Tá comprando um carro, pô, legal. Imagina aí você feliz com a tua família, porque teu negócio vai bem, consegue vender, então você consegue faturar melhor, e aí o teu negócio vai girando, aqueles produtos estão encalhados, já vão saindo, ou o teu serviço na internet está vendendo, o teu site está vendendo, o teu curso está vendendo, tu consegue entregar resultados, teus clientes estão lá, os teus alunos estão te elogiando. Então, imagina você fazendo isso, você tendo essa possibilidade. Então, você coloca o cliente numa posição muito importante, né? Que é do desejo. E realizar o call to action, né? Muita gente não entende. Mas quanto mais você fazer com que o cliente execute ações de acordo com o que você citou, aumentam ainda mais as suas chances de conversão. Um exemplo, se eu falo para o cliente que um calçado ele é bom e ele é confortável, ele tem que provar e entender, enquanto ele prova, que o que eu falei para ele é bom. Se eu falar para ele, pô, o calçado é bom, é confortável e tal, e aí o cliente não provou, e ele chegar em casa, e ele provar em casa e ver que o bicho é ruim, o que vai acontecer contigo? Você é um vendedor mentiroso. E aí ele acha ruim, aí ele fala mal. Aí ele não quer te pagar direito, sei lá, como é que você negocia. Mas acontece isso. Então, você entendendo, importante lembrar que não vale só você entender sobre o seu cliente, mas também entender sobre o seu produto, você fazer essas chamadas de ações, fazer o cliente agir. Porque quando você chega nesse ponto, o cliente ele já está te ouvindo. Ó. Lembra aqui? A gente tem um cliente frio, e aí o cliente morno ele já está te ouvindo. Tu não pediu os R$ 100 dele de carro, tá entendendo? É aqui que tu vai começar a pedir o dinheiro dele, entendeu? Emprestado. Pô, me empresta esses R$ 100 aí. Então é nessa etapa que tu vai começar com isso.
Então, na etapa de produto, você tem que entender muito bem o seu produto e muito bem o seu cliente. Outra coisa muito importante nessa etapa é a questão do gatilho mental de autoridade. As pessoas, elas não gostam de tomar decisões sozinhas. Então, se você indica para ela uma decisão que é boa e ela te enxerga isso como, digamos assim, autoridade naquele setor, o que vai acontecer? Ela vai obedecer. Então, se tu pede para um cliente provar alguma coisa, ou ele testar o teu serviço por 7 dias, 15 dias, e ele te vê como autoridade, o que vai acontecer? Vai provar. E se realmente faz sentido, se realmente for bom, converteu. Certo? Então, na etapa de produto, você precisa qualificar o seu cliente para o produto. Essa foi uma sacada muito grande que eu tive aqui no dia a dia na batalha, né? Usar o gatilho mental da reciprocidade que eu estou falando. Só porque a questão de qualificar o produto do cliente, por exemplo, você não vai vender um curso de inglês para quem não quer aprender inglês. Você não vai vender uma calça jeans para quem não usa calça jeans. Entendeu? Então você vai vender gasolina para o carro elétrico. Vai vender? Não consegue. Então qualifica o teu cliente, certo? E aqui no fechamento, né, você precisa identificar se o cliente já comprou o teu produto, isso é muito importante, onde ele já te disse sim, onde ele já te falou sim, já elogiou o teu produto. É o momento em que você começa, você entende que o cliente já comprou o teu serviço, né? E aí você já parte para a negociação, para o fechamento, né? E aqui existem técnicas muito boas para fechamento. Até então, o cliente ele não conhece o teu preço, ele não conhece nada, certo? E uma coisa que eu gosto de utilizar muito é a questão de alavancagem. Vou te dar um exemplo. Vou voltar para o curso de inglês. Imagina lá, você resolveu o problema do cara, a pessoa vai para mim falar inglês, resolve o tempo, caixa no financeiro, e o cara chega para ti e fala assim: pô, tá bom, cara, beleza, tudo bem, isso é muito bom para ser verdade. Quanto que é esse negócio? Então a perspectiva do teu cliente já elevou bastante. Pois esse cara vai me cobrar aqui, sei lá, 10 mil reais para aprender esse negócio. E eu não tenho esse dinheiro, não, o que eu vou fazer? Então você usa uma alavancagem para trabalhar com ele, certo? Então você vai falando, ó, se você procurar isso no mercado, os outros cursos eles estão a tanto, ou então se você demora, se você, essa eu gosto muito, se você decidir trabalhar por si só, tudo bem, você vai ter um conteúdo gratuito, mas tem a questão da curva de aprendizagem, você vai demorar mais tempo sem método para aprender, você vai errar no meio do caminho, vai gastar tempo, vai gastar dinheiro comprando material errado. Então, isso você vai fazendo o cliente perceber que fica mais caro ele não consumir aquele produto naquele momento. Então, você fala: ó, se você não fizer isso, se você fizer do jeito errado, você vai ter isso. Mas vai passar por toda essa dor e sofrimento. Ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor. Mas se você chegar para mim e falar que quer, eu vou te oferecer tudo isso de forma resumida, com tempo resumido, uma proposta bem legal, mas com esse preço. E aí você fala o seu preço, né? Nessa hora, geralmente os clientes partem para o fechamento. Pô, parcela, quanto é que é o desconto à vista? Então você tem que ficar atento a essas coisas, certo? Ser bastante rápido. Se você vende produto físico e você entendeu que o cliente vai comprar, pega a caixa, pega o teu produto, leva para o balcão, vamos negociar lá. Ou então pergunta qual a forma de parcelamento, prefere à vista, prefere em Pix. Tu tá na ligação, fala assim, pô, tudo bem, eu vou te mandar um link, você confirma o pagamento e aí eu vou liberar a tua plataforma. Enfim, tem diversas formas aí de você realizar um fechamento, certo? E aqui, produtos adicionais. Aqui é onde mora o segredo. O segredo da venda, onde faz a imensa maioria das vezes aumentar o ticket de venda, certo? Se o cliente ele já conectou contigo, ele já entendeu todo o processo de vendas e ele sabe que vai desenvolver e ter um produto muito legal contigo, é, de certa forma ele já comprou. Certo? Então você, para ele, é uma autoridade, é um amigo, é um colega que está ali indicando. Tá? A imensa maioria das pessoas, elas têm medo de oferecer um produto a mais com medo de perder as duas vendas. Mas isso não acontece. Se você consegue fazer vendas complementares, onde aquela venda que tu realizou vai complementar mais ainda e faça mais sentido para o cliente,
vou te falar a real. Se ele tiver orçamento, ele vai comprar os dois. Se ele não tiver orçamento, ele vai dizer assim: não, tudo bem, eu vou ficar só com isso. Isso aqui a gente deixa para outro momento. E o que que acontece? Esse outro momento, geralmente ele vem. Ou no mês seguinte, ou 2 meses depois. Depois ele volta e fala assim: ó, tu lembra aquela tua sandália que tu me indicou? Tu lembra aquele teu produto que tu me indicou? Tu lembra aquele sistema de gestão que você me falou? Pô, tudo bem, eu queria ver como é que é. Então ele volta. E aí, você não pode ter medo de forma alguma em fazer esse fechamento, né, adicionar essas vendas a mais. Por isso é importante você falar sobre mais de um produto em um só ticket, um só pitch de vendas para você justamente complementar, né, fazer esse complemento. E aqui tem uma etapa muito boa também, que é planejar 100%. Você planeja 100% e entrega 80% para o seu cliente, né? E aí os 20% que você já tinha planejado, você usa como gatilho de surpresa. Um exemplo muito legal aqui é a questão dos brindes. A pessoa, de acordo com o ticket de compra, com níveis de compra, ela vai resgatando brindes especiais aqui. E um dos brindes bem legais que a gente tem antes era uma suculenta, uma plantinha, né? Eu pensei diferente, na verdade a gente pensou diferente aqui a turma inteira, onde a imensa maioria das empresas elas dão caneta, dão calendário, bloquinho de notas, então a gente decidiu usar o mesmo dinheiro que seria direcionado para isso, para um cuidado pessoal com o cliente. Então a gente deu uma suculenta, uma plantinha. Para quem não sabe, dá uma pesquisada aí. Suculenta é uma plantinha onde ela consegue colocar em qualquer canto que ela está. E algo que foi legal aqui, a gente recebia fotos dos clientes com a plantinha e o adesivo da nossa loja no ambiente de trabalho, na cozinha dela, na mesa dela. E isso é muito legal, né? Diferente de uma caneta que você usa ali e às vezes esquece, né? E, né, outra coisa muito importante também é você ser gentil, parabenizar o cliente pela compra, né? Muitas pessoas falam assim: "Pô, muito obrigado por ter adquirido o meu produto", mas você tem que parabenizar ela pela escolha inteligente que ela teve. Então, faça isso, você vai ver como os clientes vão se tornando ainda mais fiéis à sua marca. E, ó, perceba que todo esse processo de vendas, ele é um processo onde torna o cliente ele autônomo, querendo ou não. Você está executando o pitch de vendas, mas você está ensinando o cliente coisas que ele nunca soube na vida dele, ensinando alguma coisa, ensinando a escolher, ensinando a tomar decisões melhores. Então, isso, querendo ou não, ele vai se tornar uma pessoa autônoma e casa muito bem com aquele estilo de consumo que a gente estava falando desde o começo pós-pandemia, onde os consumidores eles realmente procuram sobre marcas e empresas que trabalham justamente a autonomia delas, certo? E aí é um sentimento muito grande e triste, né? Que a loja a gente se sente como pequeno, né? Às vezes. Ou o nosso produto é errado, o nosso nicho é errado, a gente está no negócio errado, a gente não tem produto para atender os clientes, ou o meu negócio digital não compra, só compra quem gasta muito dinheiro, só quem investe muito em marketing. A gente se sente muito, a gente se sente diminuído, né? A imensa maioria das vezes que a gente se sente assim diminuído é porque a gente não entende as nossas dores e muito menos temos técnicas para solucionar e responder essas perguntas, né? E aí eu te pergunto, quando você entende por que o teu cliente ele não comprou hoje, em vez de você estar reclamando que ele não comprou, que você não tinha um produto que ele falou que queria, quando você entende o real motivo disso, quando você abrir o teu negócio, ou tu colocar o teu negócio no ar, ou tu fazer o teu próximo anúncio no outro dia, e você entende isso, como é que tu vai abrir? Tu vai abrir diferente. Porque você realmente entendeu qual era o problema de conversão. E com toda certeza, sem dúvidas nenhuma, que foi um processo que aconteceu aqui com a gente, foi justamente isso. Quando a gente entendeu que o cliente não comprava, a gente no outro dia abria diferente. A gente abria com outra cabeça diferente, com a cabeça de entender melhor as coisas, de entender melhor, atender melhor o cliente, né? E isso é muito importante aí para você que
quer comprar, que quer ter um crescimento bom. Então, esse aqui é o nosso resumo, certo? Um resumo de vendas, onde a gente... Aqui é um funil de vendas bem interessante para quem trabalha produto digital, produto serviço digital, e que ele não foge muito do nosso produto e venda física, tá? Então, basicamente, a gente sempre vai apresentar, a gente sempre vai conectar, a gente sempre vai fazer um acordo, a gente sempre vai fazer apresentação de produto, a gente sempre vai fechar, a gente sempre vai pegar contatos novos para fazer a engrenagem rodar e a gente sempre vai validar esses contatos, tá? Então, o vídeo de hoje foi sobre essa aula magnífica sobre vendas. Se você ficou comigo até aqui, você é um guerreiro. Deixa eu ajeitar minha câmerazinha aqui para você ver melhor. Sei lá, está ajudando. Então você é um guerreiro e eu quero te parabenizar muito por isso. Você é uma pessoa bem determinada. E eu queria te pedir um favor, se você realmente gostou desse tipo de conteúdo, se chegou até aqui, dá uma curtida aqui embaixo, se inscreve no canal, vai me ajudar bastante. O que eu estou fazendo aqui é porque eu gosto realmente de fazer, certo? Se eu não gostasse, eu não estava aqui, eu garanto. Estava procurando outros meios de trabalho, né? Para quem não conhece, eu tenho uma loja, trabalho num projeto também de fábrica aqui dentro da loja. Então tem muitas coisas para fazer. Eu estou tirando o meu horário, por exemplo, já era para eu estar desenvolvendo outras coisas e passei aqui 2 horas, sei lá, 1 hora aí com vocês, desenvolvendo esse trabalho, tá? Então curte aqui embaixo, dá o like, comenta o que vocês acharam, o que vocês comentarem aqui embaixo, eu vou responder depois com muita calma, vai me dando ideias de vídeo. Compartilha aí com o teu amigo que está sofrendo com técnicas de vendas. E isso aqui é o primeiro caminho, a primeira luz para você finalmente aí conseguir sair dessa engrenagem que é difícil de faturar, de vender mais e quem sabe aí dobrar o teu faturamento em 30 dias, melhorando as técnicas de vendas, certo? Esse aqui é o Seven Pass. E a gente acredita, eu acredito que para você empreender não necessariamente precisa ser arriscado, certo? Então você precisa de métodos que vão te ajudar a ter sucesso aí no teu negócio, tá? Então, uma ótima noite para vocês, um grande abraço e tchau, tchau.